Amaral, o Rio Branco foi eliminado, mais uma partida que o Rio Branco consegue atacar, consegue criar chances, mas infelizmente não é o suficiente. Pode falar tudo que você está sentindo nesse momento realmente, tá todo mundo muito chateado, obviamente, mas quero saber todas as suas palavras realmente em relação a essa partida, em relação a todo esse contexto que envolve o Rio Branco. Queria boa tarde a todos os ouvintes aí da Ilha do Mel. Realmente uma tarde muito triste pra gente, né? Nós realmente tínhamos um planejamento de buscar realmente essa vaga para a final e consequentemente Copa do Brasil, mas infelizmente mais uma vez a gente perdeu pra gente mesmo, né? Erros individuais que não pode ter e a conta chega. Então, mas fazendo uma média do campeonato, eu acho que a gente caiu de pé, lutamos até o fim, né? Parabenizar aí a comissão técnica, o professor Toné, todo o grupo de jogadores, mas é doído, né? É doído realmente, é um momento de reflexão, de muita reflexão. Vou pensar muito bem sobre tudo, né? O que aconteceu e o que até está acontecendo com relação a tudo. Foi um baque, momento muito de mais ouvir do que falar. Parabenizar a Rádio Ilha do Mel, porque vocês acompanharam a gente jogo a jogo, e não só a Copa Paraná, mas todo o Campeonato Paranaense. Rádio Ilha do Mel tem que parabenizar aí o seu comandante Valdir Braz, Dani Braz, Daniel, a toda a equipe que está aqui, toda a equipe se fez presente. Vocês realmente merecem o respeito do Rio Branco por estar junto conosco na vitória, no empate, na derrota. E estamos juntos. Rio Branco cai de pé. Rio Branco não é uma derrota que vai mudar um planejamento, mudar um projeto de um clube tão grande, mas é um momento realmente muito doído, né? A gente veio aqui para buscar a classificação, perdemos em casa para a gente mesmo, né? De ter um placar mais elástico e realmente um empate em casa com erro individual. Então, e sempre eu digo, quem não faz toma, e a gente pagou esse preço hoje. E falar sobre mais alguma coisa, sobre relação ao futuro, a base está na final da Taça Paraná. Eu quero que você fale sobre o aspecto geral realmente do Rio Branco. O que você tira de positivo, o que você tira de negativo dessa Taça Paraná para o restante dos trabalhos em relação ao Rio Branco, a equipe profissional e também as categorias de base. O que foi essa temporada de 2025 do Rio Branco profissional aos seus olhos, Amaral? Realmente houve um trabalho muito sério, um planejamento muito sério da categoria profissional, da categoria sub-20 e sub-18. O clube realmente está se profissionalizando a cada dia que passa. Eu acredito, Daniel, que um balanço... hoje mesmo eu estava falando no hotel, o ano passado eu estava no Paraná Clube como executivo de futebol até março do ano passado, um ano e pouquinho, e o Rio Branco já chega a uma final de Campeonato Paranaense com o Paraná em Paranaguá, uma final novamente agora contra o Paraná pelo Sub-20, uma semifinal em que a gente enfrentou um gigante, né? O Cianorte estava disputando aí Série D, foi um dos grandes candidatos ao acesso da Série C. Então, não perdemos para qualquer time, não. Perdemos para um time bem estruturado, com centro de treinamento. O Azures também é um time muito bem estruturado e a gente ganhou deles. Curitiba também, uma potência. Então, o Rio Branco hoje está brigando com os gigantes. Mesmo o Rio Branco não tendo estrutura, não temos nada, não temos estrutura. É difícil fazer um trabalho assim. Não é desculpa, né, por uma derrota. Mas, evidentemente, se você tem uma estrutura, se você tem um clube diferente, você está muito mais próximo do resultado. Mas vamos embora, agora é a hora de erguer a cabeça, e amanhã começa os trabalhos novamente aí do Sub-20 para a final contra o Paraná e fazer uma reflexão do profissional, né? Fevereiro já começa o Campeonato Paranaense, então tá tudo muito em cima. Mas tem muita coisa, Daniel, que eu quero refletir, sabe? Muitas coisas que eu tô chateado, que eu quero refletir, quero fazer uma reflexão para que a gente possa ser mais assertivo aí em tudo, né? Que eu digo, não só de atleta, mas principalmente a questão interna, e dar sequência ao trabalho.
E também em relação, né, o, sobre a montagem, enquanto ele é cumprimentado aqui para um dos dirigentes também do Cianorte, falando que o trabalho foi muito bem feito, elogiando muito o Amaral, né, o presidente do Cianorte, chegou aqui para conversar com ele, para elogiar o trabalho que ele tem feito. E eu quero saber, né, sobre a montagem do elenco. O elenco estava muito competitivo para muitos e para mim também. É um elenco melhor do que o do Campeonato Paranaense, do meio para frente, na minha opinião. Eu acho que a única desvantagem em relação e hoje tivemos falhas individuais. Não quero que você fale, obviamente, de atleta, né, individualmente. Obviamente, não é a sua função fazer isso. Mas você fale sobre essa questão da montagem do elenco. Se você concorda em relação a algumas posições ou em relação até a montagem do elenco como um todo do Rio Branco para essa Taça Paraná. Eu acho que a gente pecou muito na questão defensiva, né? Não é momento de falar sobre isso, mas realmente a gente teve muitas falhas, né? Falhas individuais. E não foi hoje, né? Essas falhas individuais já começaram em Foz do Iguaçu, elas já foram contra o Curitiba, contra o próprio Azures em casa e depois contra o Cianorte. E hoje novamente. Então, esse tipo de falha numa competição que praticamente aí é uma eliminatória, né? É uma competição curta, aonde que você não pode ter os erros que a gente teve aqui. Então, mas fica um saldo positivo. Chegamos em terceiro lugar na competição, né? Então a competição ela tá entre Cianorte e Azures e Rio Branco é o terceiro da competição. E de repente, por que não sonhar aí com algo? Ainda há possibilidade de sonhar com a Copa do Brasil mesmo com essa derrota. Por quê? Porque se o Azures for campeão e ele optar pela Copa Sudeste, a Copa do Brasil ficaria com o Cianorte e ele já tem Copa do Brasil, ficaria com o Rio Branco. Então, se o Azures escolher, sendo campeão, e ele escolher a Copa Sudeste, o Branco ficaria hoje com a vaga da Copa do Brasil. E também eu quero saber em relação a jogadores, né? Porque a gente sabe que o Rio Branco não é um time que tem um calendário anual, né? O ano inteiro jogando, ali tem meses ali de férias ali praticamente, ou de ausência de calendário realmente pro Rio Branco. E como que você faz para manter algum atleta de competição para outra, né? Do Paranaense para o time de hoje mudou muita coisa, ficou Ferreira, ficou Jordan, voltou o Brian, mas no geral um time muito diferente. Como você faz e como você vai fazer? Porque tem jogadores interessantes nesse elenco, né? Como você vai se dedicar e se esforçar para manter esses jogadores para uma próxima competição só na temporada seguinte? Exatamente. Mas eu já estava, inclusive, pensando em tudo isso, porque nós temos jogadores ativos, né? Nós temos o próprio Brian, né? Que é jogador nosso, o próprio Jordan, o próprio Adiel, o próprio Sergipe, né? Biro, Ferreira, são ativos do clube, em que eu já estou pensando uma alternativa de empréstimo realmente para eles, para que eles possam voltar em fevereiro e daí sim, consequentemente, a gente entrar forte aí no Campeonato Paranaense, porque o Rio Branco é clube grande, o Rio Branco tem que estar na elite do futebol paranaense, brigando sempre aí, brigando por títulos, Copa Paraná, Série D, brigando por vaga em Copa do Brasil. Então, evidentemente que eu já estou com todo esse planejamento pronto aí para que a gente possa trabalhar. E agora uma avaliação geral sobre o ano de 2025, um ano em que o Rio Branco, no início da temporada, acaba sendo rebaixado no Paranaense, agora faz uma grande Taça Paraná, chega à semifinal. Qual você acha que foi o seu principal acerto no planejamento das competições e qual você acha que foi o principal erro, né, no geral dessa temporada 2025, Amaral? Eu não falo em erro, né? Porque sempre eu digo, quando perde todos, né? Eu como hoje gestor do clube, eu monto o elenco, a responsabilidade é minha. Mas muitas vezes, né, eu também não estou dentro de campo. Então acho que essa responsabilidade ela tem que ser dividida entre todas as partes, né? Porque você não pode ter erro individual igual a gente teve. É absurdo os erros individual. E torna a falar, a conta chega, né? Mas eu assumo sempre a responsabilidade, Daniel. Eu quando vence todos e quando perde, Marcos Amaral assume aqui que a responsabilidade é toda dele, não tem problema. Mas no futebol é um esporte coletivo em que todas as partes elas têm que funcionar. A partir do momento que uma das partes, uma engrenagem ali não funciona, né? Uma pecinha não funciona, acaba acontecendo o que aconteceu aqui, que nos deixa muito triste, que nós estávamos muito próximo, né? O Rio Branco nunca esteve tão próximo nos últimos 17 anos aí de uma Copa do Brasil e de repente por
por situações, né, que todos viram aí. E a gente acaba... E também não esquecendo, tá, Daniel? Essa última bola aqui também tocou na mão do zagueiro. A televisão foi clara. No último jogo também tivemos pênalti lá, expulsão. Então, isso aí é uma das reflexões que eu vou conversar muito forte com a federação. O porquê que eu cheguei aqui apenas um ano. Por que tem tanto essa prejudicação pro Rio Branco? Por que o Rio Branco sofre tanto, né? Será porque ele é o clube que tem menos condições de estrutura? Será que é o clube que menos reclama, então é mais fácil prejudicar o Rio Branco, os árbitros, né? Então isso aí é uma vergonha, né? É uma vergonha o Rio Branco ser prejudicado da forma que está sendo prejudicado, mas não justifica a nossa derrota, tá? Não justifica os erros individuais nossos, mas fica aqui apenas um lembrete aí para a arbitragem. Realmente não é justo fazer o que estão fazendo com o Rio Branco. E assim, a gente da Ilha do Mel sempre abre espaço para você falar sobre o que você quiser e etc. E mais uma vez a gente vai fazer isso. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para você nesse momento, eu só quero que você fale. O que você quiser falar, se você quiser falar mais alguma coisa, tudo que tiver aí pro Marcos Amaral falar nesse momento, não só sobre a eliminação, mas sobre o Rio Branco como um todo. O que você quiser falar nesse momento, pode falar, Amaral. Aproveitar esse momento, é algo que está dentro de mim, que é o momento também de desabafar e de falar. Trabalhar da forma que está se trabalhando dentro do Rio Branco, para mim está me incomodando, porque fatores internos, fatores de associação hoje do clube, fatores sabe, eu acho que eu não estou tendo a liberdade que eu gostaria de ter, eu não estou tendo a tranquilidade que eu gostaria de ter. É inadmissível se fazer um trabalho de um ano da forma que está sendo feito e ainda ter uma resistência por parte interna. Eu não sei por qual motivo, não sei se as pessoas pretendem assumir o Rio Branco. Então que se pronuncie, que falem, né? Porque trabalhar da forma que está trabalhando Deus, sempre eu digo, toda honra e toda glória é Deus. Fácil. Você está fazendo um trabalho, 3 categorias, hoje a gente não tem apoio de ninguém, a gente não tem patrocínio, não tem ninguém que nos apoie e ainda tendo resistência interna, né? Que isso aí a torcida tem que avaliar tudo isso. A torcida tem que ver o porquê disso, né? Por que está sendo feito um trabalho tão profissional, tão transparente dentro do clube e há uma resistência interna, né? De uma resistência da associação. Eu não quero falar nomes, não quero criar polêmica aqui, mas isso aí foi isso que eu falei no início até da entrevista. Eu vou refletir muito bem até que ponto, né? Até que ponto. Então deixo aqui uma interpretação aí para vocês e para o torcedor, porque é uma luta muito grande, Daniel, é uma luta muito grande e de estar fazendo um trabalho desse, tendo o reconhecimento de uma massa, de uma torcida, de uma cidade. Internamente a gente não está tendo a tranquilidade para poder trabalhar, tendo uma resistência, né, de questões, né, que todos vocês sabem. Então fica aqui um momento de reflexão, eu estou muito tranquilo. A gente sai de cabeça erguida, jogadores, comissão técnica e diretoria. E deixar na mão de Deus, Daniel, deixar na mão de Deus, porque é um momento muito triste. E eu só não quero continuar dessa forma dentro do Leão. Eu vou fechar lá a reza lá, Daniel. Queria agradecer você, Valdir Braz, Dani Braz, a todos. E nós estamos juntos aí. Obrigado a todos.